Olha só quem está aqui neste gramadão no meio do nada. É o Duster 2024 Iconic. O Gabi, comentarista de moda aí da internet, vai à loucura com este nome aqui de Duster Iconic, que é um Duster de 160 mil reais. E isso explica muito sobre a perspectiva pela qual a gente analisa a linha 2024 do Duster, com vários Gary-Garys novos, né, nessa versão de topo aqui, detalhezinhos em laranja, as rodas aro 17 diamantadas aqui realmente deram um upzinho no visual do carro, detalhezinho do badge em laranja também. A gente tem uma chave de presença, olha só, a velha chave meio cartão da Renault, mas ó, cheguei perto, o carro já abriu. Aqui por dentro a gente já tinha recebido a telinha multimídia de 8 polegadas com wireless CarPlay, mas fato é que esta plataforma B0+ aqui do Duster tá tendo que fazer hora extra, lanternas novas aqui também da linha 2024 são novidades, porque o Captur acabou, o novo Duster que já existe na Europa deve levar um tempinho ainda para chegar no Brasil, quem sabe final de 25 com o modelo 26, e com o fim da Captur a Renault teve que dar um tapinha a mais no Duster até para abrir mais espaço para o Kardian embaixo. Isso gera relações um pouco estranhas, né? Por exemplo, o interior do Kardian, não tenha dúvida disso, tem um patamar aí de qualidade dos materiais melhor que o do Duster, né? Que é um projeto já antigo e com a concepção original aí de mercados emergentes, se bem que o Kardian isso também, mas de fato o Kardian deu um up aí na média da linha da Renault do Brasil e tá difícil para o Duster acompanhar em certos aspectos, especialmente a 160 mil reais. O Duster continua tendo pontos fortes muito interessantes, como o motor TCE 1.3 turbo, compartilhado com a Mercedes de 170 cavalos. Ele tem bastante espaço quando você olha para outros SUVs compactos, como o seu arquirrival de outrora, o Jeep Renegade. Se você nunca sacou muito aí as dimensões do Duster, o Duster ele tem um entre-eixos maior do que um Jeep Compass, para você ter uma ideia, e um comprimento só ligeiramente menor do que o Compass. Então, entre os SUVs compactos, ele é grande, parrudão, né? Tem essa aura de robustez, e é isso que ajuda a explicar um pouco porque ele ainda vende bem, né? Mais de 20 mil unidades ano passado. Quem compra carro por metro quadrado, às vezes o cara com família grande, precisa de espaço, ainda se encanta aí com os méritos do Duster. Mas fato é que mesmo com esse tapinha de interior, e eu vou ligar aqui o carro porque tá muito quente, gurizada. No auge do inverno, vocês não me ouviam quando eu falava de aquecimento global, de reduzir a emissão, da importância do carro elétrico, agora aguentem 35 graus no inverno aí. Mas, quando a gente precisa que o Duster faça esse trabalho num segmento mais acima, a 160 mil reais um Duster, né? Você tá falando aí, para trazer um comparativo que não é muito direto, mas é uma boa referência. Eu acabei de voltar de Campos do Jordão, um lugar onde você ainda consegue passar frio no inverno brasileiro, um dos raros. Eu tava com o Honda ZR-V, que agora baixou de preço, é um carro de 194 mil reais. E a Roberta pulou do ZR-V aqui pro Duster e falou: nossa, mas o carro é tudo de plástico. O que seria tudo bem um Duster de entrada de 126 mil, né? A versão Intense com o motor 1.6, câmbio manual, mas a 160 mil reais, comparado ao interior de um ZR-V, que agora é um carro de 194 mil reais. Ou seja, não é uma diferença tão grande de preço, né? Caiu o preço aí do ZR-V, a gente está falando de 15 mil reais, 16 mil reais seria 10%, menos de 20% de diferença de preço, e é um oceano de diferença de qualidade de acabamento, execução dos materiais aqui do interior, e até o assento, por exemplo, do Duster é um assento bem simples. Eu até brinquei, quando eu saí do ZR-V e pulei no Duster, me senti sentando numa cadeira de praia. É uma chapa reta aqui, uma chapa reta aqui. De novo, coisas que fazem sentido nos Dusters de entrada, mas quando você pede para o Duster custar 160 mil reais para se posicionar acima do Kardian, esses plásticos duros, essa simplicidade de assento, de acabamento, de cluster, né? Dá uma olhada, tá datado esse clusterzão analógico aqui. Aí tá, não, mas tem uma telinha digital ali, beleza, ó o tamanho da tela digital, né? Vamos falar aqui, ó,
de velocímetro, olha o tamanho do zerinho ali. E outra coisa, né, que também onera o Duster, quando a gente olha o consumo médio de 6 km por litro. Tá certo que eu acelerei com certo vigor para chegar aqui no Autódromo Capuava, para o evento do Blazer EV, que justamente também a galera estava comentando, né? Não houve a divulgação do preço. Para você determinar se um projeto é bom, se um carro é competitivo, o preço é fundamental, por isso que eu insisto. Se a Renault tivesse feito uma versão com esse 1.3 turbo, quem sabe com câmbio manual, ali na faixa de uns 140, 135 mil reais, ou mesmo com câmbio automático, mas com menos equipamentos, o Duster seria mais competitivo, né? Porque o motorzão aqui empurra legal, 0 a 100 em 9,9 segundos, 170 cavalos, como a gente estava falando, um motor que casa muito bem com o CVT de 8 marchas simuladas, então o carro tem um powertrain bem interessante, apesar de um pouco gastão, até porque nessa vida tudo não terás, né? Se a gente está falando que o Duster tem tamanho de SUV médio, ele também tem peso de SUV médio e, portanto, consumo de SUV médio no etanol. Mas, enfim, continua sendo um carro que tem esse seu apelo pela robustez na nossa realidade brasileira aqui, mas que é um tanto quanto difícil de engolir nesta faixa de preço com tanta simplicidade assim de acabamento principalmente. Agora, como eu falei, o motor 1.3 continua embalando. Quer ver? Sobe aí. Não, no tetão, né? De novo, a 160 mil reais, nem como opcional o teto solar, pois é, não tem. Mas venho aí na janela e bora mostrar que o 1.3 TCE ainda tem bastante saúde no estradão. Mas afinal, como anda, deputado? E ó, tô começando direto do gramadão aqui, ó. Vocês veem que tem tufos de mato bastante altos aqui, porque o Duster, que recebeu outros guerigueres ali, entradas USB-C do banco traseiro, sensor de ponto cego que vocês estão vendo aqui, tudo isso para justificar esse precinho a mais aí para abrir espaço do carro. Mas olha só, que estrada bem irregular zona que a gente está aqui, e o Duster continua sendo, sabe o que? Muito valente, né? Dentro desse mundo de SUVs compactos que foi se tornando cada vez mais, foi migrando cada vez mais para essa pegada mais crossover urbana, o Duster continua sendo um SUV compacto raiz, né? Criado na plataforma B0, né? Que é muito aparentada desta B0+, aqui da segunda geração, para concorrer com o EcoSport, lembra? Tinha essa coisa meio obrigatória do SUV ainda ser aventureiro, as câmeras aqui também, lateral, traseira, dianteira, são novidade. Então o Duster ele não perdeu, né? Até porque o projeto, a plataforma seguiu sendo exatamente a mesma, ele não perdeu essa pegada semi-aventureira. Então ele tem, por exemplo, um curso de suspensão bastante alto, bem mais longo que a média aí do segmento, uma altura do solo maior do que a média do segmento, um entre-eixos longo, que eu também destaquei, que ajuda a contribuir ali para um espaço bem bacanudo no banco traseiro. Na época que Duster batia de frente com o Renegade, quando o número de opções aí do mercado desse segmento era bem menor, o Duster tinha esse grande trunfo versus o Renegade, né? Que era justamente, uou, olha como o TCE embala aqui, era justamente a questão de mais espaço interno e mais porta-malas, né? Que são dois pontos não tão fortes assim do Renegade. Só que de lá para cá, muita gente apareceu nesse segmento aí, trazendo mais porta-mala e mais espaço do que o Renegade, e o Duster perdeu um dos seus principais argumentos aí de compra. Ele continua vendendo relativamente bem, como eu falei, mais de 20 mil unidades por ano, justamente porque se você realmente mora num lugar mais remoto, primeiro precisa de espaço, né? Ou mora num lugar mais remoto que realmente vai pegar muita estrada de chão, buraqueira e tal, o Duster é sim mais valente do que carros como, por exemplo, o Fiat Pulse, que demora muito para tomar aqui a alça de acesso. Isso é outra dica que eu vou dar para você, meu caro motorista. Você muda de faixa para uma saída de autoestrada assim que ela surge, que a linha pontilhada surge, e não no último momento cruzando aquela faixa. Aquela faixa existe, aqui vocês acabaram de ver o Pulse não utilizando, justamente para você fazer a desaceleração rumo à alça. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu uso essa faixa para fazer a minha reaceleração. Agora fiz algo que eu não queria, que era passar ele pela direita. E aí sim, eu entro na via de rolagem para não ser uma ameaça, um risco para quem vem de trás, para quem vem embalado aqui na autoestrada. Então isso vale tanto na hora de você reacelerar,
quanto na hora de você desacelerar. Agora, daqui a pouco, daqui a 2 km, a gente vai sair aqui da faixa e eu vou demonstrar isso. Desculpa aí, Pulse, pela ultrapassada pela direita, mas foi em prol de um bom argumento e foi merecido para você, meu caro Fiat Pulse, que me fechou ali porque não soube utilizar a faixa de desaceleração. Fecha o parênteses com a cada vez mais frustrante inoperância profunda do motorista brasileiro. Eu tenho a sensação que os motoristas brasileiros estão piorando cada vez mais. Eu não sei se é porque eu tenho rodado mais, se é a ver com essa questão toda de integração de smartphone, as pessoas estão dirigindo mais distraídas, enfim, eu não sei. Mas como eu vinha dizendo, o Duster é sim mais valente, e esse entre-eixos mais longo, com a suspensão de curso mais alto, também faz com que ele tenha um rodar muito gostoso nos pisos irregulares, estradinha de chão, mesmo asfalto ruim. O Duster tem essa coisa meio que de flutuar por cima. Então ele tem um rodar interessante. Eu sempre gostei do Duster nesse sentido. Agora, de fato, é um projeto que está demonstrando muito a idade, né? E fica difícil competir, ó, aqui na saída 18A. A gente sai aqui, ó. Aí agora eu já estou desacelerando e não estou freando numa faixa de alta velocidade para quem vem atrás. Isso, meus amigos, eu fiz um vídeo na casa antiga falando bastante sobre isso. O que gera trânsito, né? Grande frase do... que gera acidentes no trânsito, grande frase do Jeremy Clarkson, né? Brincando, evidentemente, mas o Clarkson dizia: nunca ninguém morreu por andar a 200 por hora. Você morre se você vai de 200 para 0 muito rápido. É uma brincadeira, obviamente, do Clarkson, mas o que isso demonstra? Que a diferença de velocidade é o grande vilão no trânsito, né? Então, busque sempre, por isso quando você está morgando na faixa da esquerda ali a 80, 90, você é um risco, porque o cara que vem a 120, 130 embalado na esquerda, ultrapassando, ele vai chegar em você a 50 km por hora. De diferença é muita coisa na estrada. Então, se você quer andar a 80, tá tudo bem. Tem a faixa do centro aqui para você também não ficar na luta ali com os caminhões. Mas chega de teses sobre o trânsito brasileiro que eu vou morrer daqui a 40, 50 anos, se tudo der certo, se Deus quiser, e o trânsito brasileiro e o motorista brasileiro vão continuar muito ruins, então também não adianta a gente se frustrar muito com isso. Mas voltando ao Duster, ao TCE, como empurra bem aqui, a gente tem modos manuais, né, no CVT, que ó, 7, falei até 8 marchas simuladas. Agora, de novo trazendo a comparação não tão justa assim com o ZR-V, que tem um 2.0 aspirado, mas também com um CVT de 7 marchas simuladas. Eu usei bastante na subida de serra para Campos as marchas simuladas do ZR-V, porque elas estão em pedals aqui, né? Essas marchas simuladas, ou a possibilidade de troca de marcha em câmbio automático, quando tá só aqui na alavanca mesmo, eu vou dizer, alô, dona Renault e todos os montadores que fazem isso, ninguém usa isso nunca, jamais, né? O cara aqui, você chamar aqui na aleta uma redução, ainda vai. Você descer aqui para batendo aqui, agora eu vou na subida, então, só no campo de provas de engenharia e eventualmente alguém levando um Duster para pista, isso vai ser utilizado. Então, o que a galera faz mesmo é deixar aqui em D. Tá aí, né? Méritos e deméritos do Duster, ainda tem as suas fortalezas, mas realmente está precisando muito do refresh profundo que vai vir na nova geração, que mantém essa pegada super parruda de visual, né? Essa direcionamento mais voltado para o trabalho, para o off-road. Sempre foi o mérito do Duster. Agora, com uma plataforma totalmente nova lá fora, a gente aguarda ansiosamente, porque, como eu sempre disse, é um carro sim, essa questão de simplicidade e robustez são coisas que combinam muito com o Brasil, né? Um país de estradas precárias, combustível difícil, dificuldade de distâncias longas, né? Às vezes dificuldade de manutenção porque você não está próximo de um grande centro. Então, essa receita de simplicidade e robustez do Duster, eu sou fã, só quero vê-la atualizada porque ela já está bem defasada. Concorda, discorda? Deixa aí a sua opinião sobre o Duster e sobre os motoristas brasileiros. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente sempre demais. E como sempre, valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.